Deus caríssimos, caríssimos não como um elogio qualquer, não como uma bajulação, mas caríssimos porque nós somos caríssimos. Nós somos comprados de uma forma que nos torna muito caros. Nós somos muito caros. Vamos abrir 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verso 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não destrua o vosso corpo, porque vocês foram comprados por um preço altíssimo. Altíssimo. Se esse meu tênis, esse meu sapato, ele tivesse custado 2 milhões, ele seria caríssimo? Se esse terno de Everton, está até pesado, né? Ou é pecado é bênção. Esse terno de Everton tivesse custado 500 mil reais, ele seria caríssimo? Então, nós somos mais do que caríssimos. Pelo que foi pago para que estivéssemos aqui vivos, não tem preço. Antes de Adão pecar, quando Adão e Eva estavam desfrutando ali no jardim, Satanás estava tentando, mas eles tiveram um período desfrutando do jardim. Eles não foram criados e no outro dia já pecaram, não. Adão e Eva passaram muito tempo, não sabemos quanto tempo, mas Adão e Eva eles passaram muito tempo no jardim, muito tempo mesmo, desfrutando. E a Bíblia diz lá em Gênesis que Jesus ele vinha ao cair da tarde, ou seja, no pôr do sol, né? Por isso que adventistas do sétimo dia eles fazem o culto de pôr do sol, porque Jesus vinha no final do dia, e por isso nós guardamos o dia até o pôr do sol, né? Do pôr do sol ao pôr do sol. Jesus vinha no final da tarde conversar com Adão e Eva, faziam ali o culto do pôr do sol, não como é hoje, né? Mas era um encontro, uma bênção ali, porque durante o dia eles trabalhavam e no sábado eles descansavam. Antes do pecado eles já trabalhavam, já descansavam no sábado. Antes de Adão e Eva pecarem, estavam ali vivendo em paz. O que era, ou quem era, o que havia de mais valioso no universo inteiro? Que vocês diriam algo ou alguém que fosse aquilo que valia mais no universo inteiro? Não, Adão e Eva não tinham pecado ainda. A gente, a adventista, acredita que há outros mundos, certo? Não foi só a Terra que foi criada, mas existem vários mundos que não caíram. Nesse universo perfeito, sem nenhum mundo de pecado ainda, só Satanás tem pecado. O que era mais valioso? O que ou quem? O que era? Aquilo ou alguém que era o mais valioso no universo? Tá fácil, né? Quem? A criatura de Deus era o que era aquele mais valioso? Para Deus era. A criação de Deus, nós seres humanos, não só a gente da Terra, mas não só a Terra, mas os outros mundos, era o que era mais valioso para Deus. Para Deus. Mas o que havia de mais valioso? Quem era mais valioso no universo inteiro? Isso, Jesus. Jesus era o que havia de mais valioso, e ainda é. No universo, não estou falando da Terra, estou falando do universo inteiro, da existência. Ok, já temos aquilo que era o mais valioso, aquele que era o mais valioso do universo, Jesus. Quando Adão e Eva pecam, o que há de mais podre no universo, naquele momento? Quem? E quem eram as pessoas mais impuras e mais imundas, como o próprio Jeremias ou Isaías que fala? São os trapos de imundícia. Quem era o mais imundo no universo quando Adão e Eva pecaram? Eles se casaram, Adão e Eva. Era o que havia de mais impuro. Então nós temos uma ideia de Deus. Ele tem uma ideia. Deus ele pensa assim: eu vou fazer uma troca. Eu vou dar aquilo que é mais precioso por aquilo que é mais imundo. Se fosse o ser humano, alguém diria:
você é um péssimo negociante. Você não sabe negociar. Porque você tem 1 quilo, uma barra de ouro. Você tem uma barra de ouro puro. Uma barra de ouro de 1 quilo deve valer o quê? Tantos milhões de reais. E você tem outra coisa que não vale nada, que é imundo, porque vocês poderiam pensar aí. Dejeto. Excremento. É o que atrás do mundo. Então você pega a sua barra de ouro. Você pega a sua barra de ouro e você resolve trocar. Aí você vai lá na rua, vê um cachorro, e o cachorro fez ali o seu trabalho bem da rua. Aí você chega para o dono desse cachorro e diz: olha, eu quero comprar isso aqui, ó, que ele fez ali no chão. Aí o dono: você está louco? Aí você: não, mas eu quero comprar. Você quer quanto? Ele diz: não, me dê R$1. Aí você pega a sua barra de ouro, é tudo que você tem. Sua barra de ouro, vale milhões. Aí você dá para o dono daquele animal e você pega o excremento e leva para você. Essa foi sua troca, você comprou. Você trocou aquilo que você tinha mais valioso por aquilo que era mais insignificante. Foi o que Deus fez. Isso tornou o excremento do cachorro a coisa mais valiosa, porque foi comprado. Nós somos hoje, no universo, o que há de mais valioso. Não sei onde eu vi, não sei se foi Ademais, que disse que na vida eterna, quando nós fomos salvos, estivermos no céu durante o milênio, na Cidade Santa, os outros mundos, pessoas dos outros mundos, elas farão as comitivas para vir nos ver, aqueles que foram pagos por alto preço. Nós seremos famosos. Claro que nós estaremos puros, mentalmente puros, sem mais pecado, nós não teremos orgulho, mas as pessoas, elas irão querer ver a gente. Vão querer conversar com a gente e saber como era, como foi, como é ser salvo por Jesus, porque eles não foram, eles continuam puros lá. Seremos famosos para eles. 1 Pedro 1,19 também fala que nós fomos comprados. Depois do pecado, nós nos tornamos os mais impuros no universo. E quando Adão ele peca, é interessante porque quando Adão peca, as coisas começam a cair. E por que as coisas começam a cair? Porque o próprio DNA ele começa a se deteriorar. As coisas começam a envelhecer. Como as coisas começam a envelhecer, as coisas vão ficar fracas. Então os caules, as hastes das folhas, elas têm uma fraqueza e o vento vai levar uma folha. Então caiu a primeira folha. Quando Adão pecou, veio o pecado sobre o mundo. Interessante que quando Eva peca, não veio o pecado sobre o mundo não. Porque quando Adão peca. Mas isso aí, se for virar lugar, é muita coisa. Mas o pecado não veio ao mundo por Eva. O pecado veio ao mundo por meio de Adão. E o DNA ele foi alterado. O DNA ele é alterado. Vocês sabem que é constituído nosso corpo? Nosso corpo ele é constituído de órgãos. E os órgãos eles são constituídos de tecidos. Aí vai entrando. Tecidos são constituídos de células. Aí chega a trilhões, 4 trilhões e etc. As células são constituídas de moléculas. Aí não dá mais para contar. As moléculas elas são constituídas de átomos. Aí ficou meio complicado. E cada átomo significa A de não, de tomo, de divisível. Não divisível, não se divide mais. Quando foi descoberto o átomo, 100 anos ou 200 anos atrás, não sei se foi século XX ou século XIX. Quando foi descoberto o átomo, aquele que descobriu o átomo, ele disse: não tem mais como, chega mais fundo. Isso aqui é indivisível. É muito pequeno. Então ele deu o nome de átomo, não divisível. Só que foi dividido. E o átomo ele foi dividido, não pode mais ser chamado de átomo, mas continua a ser essa nomenclatura. E o átomo ele foi dividido em quarks. Aí, meu amigo, é
milhões de quarks para formar um átomo. São milhões, não, né? Trilhões ou incontáveis. Aí são incontáveis átomos para formar uma molécula, são incontáveis moléculas para formar uma célula, e assim chega na gente, chega nessa carteira, chega aqui. Quando Adão pecou, ele alterou os quarks. Começou a ter falha nos quarks. Quarks são como pequenas luzes que se encaixam perfeitamente e formam um átomo. Se encaixam trilhões de átomos e formam uma molécula e assim chega aqui. Foi isso que Adão alterou. Adão alterou a luz que tínhamos. E a luz que nos recobria, ela se apagou. Não sabemos se isso é literal ou se é uma simbologia. Mas Adão alterou a luz. Isaías 11, abram suas Bíblias. Isaías 11, versículo 8. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, da serpente, e o já desmamado bebê meterá a mão na cova do basilisco, outra serpente. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra, ela se encherá do conhecimento do Senhor. Se quando tudo for restaurado, a terra, tudo, quando Deus diz a terra é tudo, tudo vai ser restaurado ao conhecimento do Senhor. Então, se precisa ser restaurado, é porque foi tirado. Foi quebrado e precisa ser restaurado. Então, o conhecimento do Senhor, ele foi quebrado. Quando Adão ele pecou e ele alterou os quarks, alterou os átomos, as nossas moléculas, nosso DNA, a gente passou a envelhecer e morrer. Quando Adão peca e altera isso, Adão, ele alterou o conhecimento do Senhor. A sabedoria, a criação de Deus perfeita, quando Deus começa a criar as coisas ali a partir do quarks. A gente conhece o quarks como a menor partícula existente, mas pode ter muito mais coisa lá dentro. Mas, quando Deus cria tudo a partir da luz, da sua palavra, ele vai criando tudo pela palavra, ele cria tudo perfeito, com uma sabedoria incrível. Adão peca e ele alterou o princípio ativo que gera tudo, ele altera. Isso foi alterado. Aí começou a virar essa bagunça. É incrível porque a gente não sabe se foi Satanás que mexeu ou se é simplesmente o ato. Eu creio que foi simplesmente o ato. O ato de não confiar em Deus, comer o fruto, não confiar em Deus, desobedeceu a Deus, ele quebra uma ligação. Quebrou. Aquele fio que ligava, nos ligava a Deus, a escada de Jacó, né, que nos liga a Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele quebra. É como se Adão e Eva, eles tinham o Espírito Santo neles, atuando neles na mente deles, perfeito. Quando Adão peca, o Espírito Santo sai. Aí Satanás ele vem e agora ele consegue influenciar a nossa mente. Eles eram duros, mas quando Jesus vem buscar eles para conversar novamente, né, no final da tarde, Jesus, onde estás? Estão escondidos e nus. E quando Jesus faz o interrogatório ali, Adão diz: ó, a mulher que o Senhor me deu aí. Já começou a desavença no casamento. A mulher que o Senhor me deu aí, ó, já tirar a sua culpa e botar em outro. Aí a mulher, ó, a serpente aí que o Senhor criou. Nos tornamos maus. O Espírito Santo já não tem domínio total. Nós passamos a outro reino. Temos agora outro reino, infelizmente, que é Satanás, o príncipe deste mundo caído. Como a própria Bíblia fala, o reino das trevas. A gente começou a pertencer a esse reino. A gente já nasce com um reino, Satanás. Já nascemos sob o império do mal, o império do pecado. Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Quando ele nasce da mãe Davi, ele está dizendo: quando eu nasci da minha mãe, não. Ele não está falando de nascimento, ele está falando de concepção. Quando o espermatozoide entrou ali novo, Davi diz:
já fui concebido em pecado. Já cresce no útero da mãe em pecado. Então nós já pertencemos, já nascemos em pecado, nós já pertencemos a esse mal. E nós então passamos a fugir de Deus. O que Deus oferece a gente não gosta. Eu creio que todo mundo aqui acha assim. Deus oferece algo que a gente não gosta. A gente quer coisas prazerosas, materiais. Mas Deus oferece coisas espirituais. A gente não é espiritual, a gente não gosta. A gente quer coisas materiais. A gente quer materiais. A gente quer dinheiro, a gente quer emprego, a gente quer descansar. Estou cansado para dar estudo bíblico. E tudo é muito difícil. Mas coisas materiais são fáceis. Se eu estudar, eu vou ter dinheiro, eu vou ter minhas coisas. Eu vou comer coisas que fazem mal para a saúde, mas é gostoso, eu vou comer. Mas a gente tem a lei da saúde. A igreja tem a lei da saúde. Não se deve comer todas as coisas, porque gera doenças. A gente gosta e a gente teima. E a gente começa a fugir de Deus. Deus diz algo, mas a gente foge. Eu vou contar uma história, vou tentar ser breve. Uma história da fuga do homem de Deus. Deus, Ele, de certa forma, nos persegue, ou para nos matar, ou para nos salvar. Às vezes Ele está nos perseguindo. Para você que acha difícil ouvir que Deus nos persegue para nos matar, se lembre de Moisés. Foi perseguido para morrer. Se não fosse a esposa de Moisés, cortar o tempo do filho, o anjo teria matado Moisés. Balaão, o anjo foi matar ele. Enviado por Deus. Não era anjo mau, era anjo de Deus. Mas a burra, Balaão teve que falar. A jumenta teve que falar para Balaão não morrer, senão Deus teria matado Balaão. Os filhos de Arão morreram porque foram oferecer fogo estranho. E tudo fica como exemplo para nós. A gente hoje não morre quando a gente faz coisa errada, porque Deus ele é eternamente misericordioso. Mas Deus ele está nos perseguindo para nos matar. Porque o mal e as trevas, eles não se unem. Luz e trevas não se unem. Se você estiver de madrugada aqui, com todas as luzes apagadas, um dia nublado, sem a luz da lua, sem a luz das estrelas, você não vê nada, absolutamente nada. Mas se você acender um fósforo aqui, você vê o que está ali. Um pequeno fósforo. Porque a luz, ela destrói as trevas. Destrói completamente. Deus é luz. Nós somos trevas. Deus é Deus persegue. Quem aqui já ouviu falar das cidades de refúgio? Da Bíblia? As duas pessoas estão aí. 3, 4. Cidades de refúgio. Quando Moisés tira o povo do Egito, eles vão à Terra Santa, né? Canaã. Quando eles conseguem conquistar e destruir o povo ali, que habitava ali, que matavam crianças em sacrifício, etc., Deus manda eles destruir esse povo e tomarem posse da terra prometida. Tomam posse da terra prometida, então Deus diz lá em Números 35, 9. Tomaram posse da terra santa e agora eles precisam dividir a terra em 12 tribos. Cada tribo vai ter umas terras e cada tribo vai ter cidades para o seu povo, e todo mundo ali tem riqueza, ninguém passa necessidade. A terra foi dividida entre todos. E Números 35, 9 ao 15. Então disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando passares o Jordão para a terra de Canaã, escolherei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente, matar sem querer, crime culposo, não doloso. Estas cidades que serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. Deus disse a Moisés: agora que vocês já estão na terra estabelecidos, você vai criar 6 cidades. Monte as 6 cidades de refúgio. Elas serão construídas em cima de um monte. De longe você vê a cidade, sobre o monte. Cidade sobre o monte. Tá bem as dicas. E Moisés ele constrói 6 cidades. Para que serviam essas cidades?
para que, se eu estou aqui trabalhando e o meu machado ele escapa e mata o meu colega que está do meu lado, eu vou fugir para a cidade de refúgio. Se eu não fugir, o que acontece? O vingador do sangue, daquele que eu matei sem querer, mas quem é que sabe que foi sem querer, só para ver ele? Ninguém sabe se eu matei ele de propósito. Eu vou fugir para essa cidade de refúgio. Deus mandou construir 6. Por quê? Uma em cada canto. Porque quando ele estivesse na terra de Canaã, eu poderia fugir para que estivesse mais próximo. Senão, o parente mais próximo, aquele mais ligado a esse que morreu, iria me perseguir. E se ele me encontrasse fora da cidade, ele me mataria. E ele não seria culpado se ele me matasse. Por quê? Porque quem diria, você matou inocente? Ninguém sabia que eu era inocente. Só eu e o que morreu, quem sabe mais. E Deus. Só nós 3. Matei alguém sem querer, eu tinha que fugir para a cidade de refúgio. Essa cidade de refúgio era construída sobre um monte e ela tinha um caminho. Vocês já ouviram um verso que diz: aplaine o caminho do Senhor, tire todas as pedras, deixe o caminho bem fácil de andar. Quando o rei ele vinha para uma cidade, fosse quem fosse o rei, Davi, Saul, qualquer rei, o povo ele devia limpar a estrada. Não podia ter uma pedra, não podia ter nada que impedisse o rei de passar ali, em sua comitiva e chegar na cidade. Era tudo limpo, bem aplainado, para que o rei passasse a segurança. A cidade de refúgio também tinha esse caminho. Então Deus disse a Moisés: deixa o caminho bem liso, sem pedra, porque quando o culpado da morte de alguém fugir para a cidade de refúgio, ele tem que chegar rápido, senão o parente mais próximo vai e mata ele. E se ele fosse para a cidade de refúgio, estaria protegido. Mas se ele saísse de lá, eu vou visitar um parente, e o vingador de sangue, o parente próximo, daquele que morreu, matasse ele, acabou. Então ele tinha que ficar na cidade de refúgio até o julgamento. Depois do julgamento, se fosse inocente, poderia sair de volta para a sua família. É tipo uma cidade de prisão, né? Uma custódia. Nessa estrada para a cidade de refúgio, que tinha que ser bem plana, sem pedras, eles tinham que ter umas estacas com fogo, para iluminar a noite inteira. Esse fogo não podia se apagar. Por quê? Porque se eu tivesse fugido de madrugada, eu não ia enxergar nada. Então eu via a estrada de longe. E eu via a cidade de refúgio sobre o monte brilhando, porque cidades brilham, né? Tem as costas lá e tal. Então eu via a cidade de refúgio de longe, mas eu também via a estrada, o caminho. Eu vi o caminho, porque tinha as tochas na estrada, e eu daí corri. E corra, porque o vingador de sangue tem atrás. E daí correr, e tem uma historinha que diz: eu vi um pastor contando que o cara estava correndo, porque matou alguém sem querer, e ele ouvia os passos de madrugada de alguém correndo atrás dele. E ele estou lascado. Aí ele começou a cansar. E ele corria mais lentamente, e ele via que os passos do que ele estava correndo atrás dele também ficavam mais lentos. E ele parava para descansar não aguento mais. E aquele vingador de sangue atrás dele também parava. Então ele começava a correr. O vingador de sangue começava a correr também. Ele já começava a sentir o cheiro no cangote. Estava quase morto. Aí finalmente ele chegava lá, né? Chegou na cidade de refúgio, conseguiu entrar, está protegido. Nós, hoje, somos culpados ou somos inocentes? Nós somos culpados, então nós precisamos correr, nós precisamos fugir. Se a gente não fugir, a gente vai ser pego. Porque o vingador de sangue, o vingador vai vir nos matar. Vamos abrir em... Sim, porque nós somos culpados. Vamos abrir em Hebreus 6. Hebreus capítulo 6, verso 4 ao 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, nós, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, nós, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, nós, e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los
para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo ele à zombaria. Nós que conhecemos a verdade e passamos a seguir a Jesus com conhecimento, e a gente volta para o mundo, volta a cair, começa a fazer tudo errado sabendo que está errado. Cara, pecador a gente sempre será, mas começa a fazer isso de forma consciente. A palavra de Deus diz que nós estamos crucificando Jesus novamente. Por quê? Porque ele veio se sacrificar pelos nossos pecados. Então, se a gente quer pecar premeditadamente, a gente está crucificando ele de novo. E, como a palavra diz, expondo Jesus à zombaria. Zombaria de quem? Dos anjos caídos. Ó, está nem aí o seu sacrifício. Seu sacrifício inimaginável, aquilo que era mais valioso no universo, se sacrificar por eles, pecadores, podres, e eles ainda também aí do seu sacrifício. Estamos expondo Jesus à zombaria. Então nós matamos Jesus, sim ou não? Sim. Diariamente, com os nossos pecados. Porém, ele é misericordioso para nos perdoar. Salmo 9:9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. O Senhor é alto refúgio. Eu já falei em alto refúgio aqui, já? Uma cidade alta sobre o monte. Uma cidade de refúgio. Agora as coisas começam a ficar ligadas. Números, tempo de Moisés, e agora Salmo, já no tempo de Davi. E ele está fazendo uma menção às cidades de refúgio. Interessante. A Bíblia é toda ligada, verso a verso. Quem já leu esse verso aí sem pensar na cidade de refúgio? Você nunca pensa, né? Mas está aqui, ó, cidade de refúgio. O Senhor é também uma cidade alta, um alto refúgio para o oprimido. Refúgio, cidade de refúgio nas horas de tribulação, nas horas que você tem que fugir da morte. Primeiro nós matamos o Filho de Deus. E agora nós precisamos de um alto refúgio. Nós precisamos correr para a cidade de refúgio. Lembra o que eu disse? Quando você está fugindo da morte, da cidade de refúgio, você segue um caminho iluminado? Sim. Quem é o caminho? Luz do mundo, João 8:12. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, você não vai morrer. Se estiver com ele. Jesus é o caminho, você não vai errar o caminho, você vai chegar no refúgio, se você estiver com ele. Aí fica a pergunta, né? E eu quero que todos respondam em alto e bom som. Se Deus é o refúgio, Jesus é o caminho, então quem é o vingador que vem nos matar? Vingador do sangue. Quem é? Alguma resposta diferente? Quem disse Satanás? Quem é o vingador do sangue? Está tentando nos matar? E a gente tem que correr pelo caminho para o refúgio? Quem é o vingador do sangue? Vamos ver quem é. Romanos 12:19. O vingador está vindo atrás da gente. Romanos 12, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, não pratiquem vingança, meus amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuo, diz o Senhor. Lá em Deuteronômio 32:35 também diz: a mim pertence a vingança. Deus falando. Deus está dizendo para mim e para você: eu sou o vingador. A mim pertence a vingança, eu me vingarei. Isso é dito na Bíblia diversas vezes. Quem são os culpados? Eu estava lá no dia que Jesus morreu? Você estava? Ninguém aqui estava. Mas quando a gente pega, a gente já leu aqui, quando a gente pega, a gente está crucificando Jesus de novo. Então quem matou Jesus? Nós matamos Jesus. Mas se eu não estava lá quando ele morreu, eu sou culpado? Entre aspas. Eu não estou matando de propósito. Estou matando Jesus diariamente.
Você também, mas a gente não está fazendo isso de propósito. A gente faz por fraqueza, cai no pecado por fraqueza, mas não é de propósito. A gente é culpado, mas é um crime culposo, não é um crime doloso. A gente não matou de propósito. O que resta agora para a gente, já que a gente matou o Filho de Deus? Corre para a cidade de refúgio. E nós estamos nessa correria desde que a gente descobriu a palavra. Quando a gente aceitou Jesus, a gente descobriu, matei Jesus. E agora a gente começou a correr. E a nossa vida cristã é uma correria. Fugindo de quem? Alguém pode dizer, fugindo do diabo. Não, que o diabo não tem poder. O diabo não tem poder nenhum para nos pegar, então a gente tem que parar de dizer que o diabo tem poder. Cuidado, não faça isso, não, senão o diabo vai fazer isso com você. Não, ele não vai fazer nada. Você só cai em desgraça quando você rejeita Deus. Não é quando você vai fazer a vontade do diabo, não. Tem gente que faz a vontade do diabo, Deus vai lá e protege. Porque a mãe está orando em casa e vai proteger. Então, não é porque você faz a vontade do diabo que você vai cair em desgraça. Não, você pode fazer a vontade do diabo e não cair em desgraça. Porque Deus vai proteger. Você só cai em desgraça quando você rejeita Deus. Porque aí você não tem mais proteção. Você não tem mais refúgio. Tem refúgio, eu sou refúgio, diz o Senhor. Quando a gente mata alguém, a gente não é culpado, mas matou. Tem que correr para a cidade de refúgio. Quem é que vem atrás de nós? O parente mais próximo. A gente matou quem? O vingador de sangue é o parente mais próximo. Então está respondido. Quem é o vingador de sangue de Jesus? Quem era o parente mais próximo de Jesus? O pai dele. O pai dele está vindo atrás da gente. O pai de Jesus está vindo atrás da gente. Mas tem uma história que conta, que eu acabei de contar aqui. O rapaz estava correndo para a cidade de refúgio de madrugada no escuro, nas trevas dessa terra, e ele ouviu os passos vindo atrás dele. Só que quando ele estava muito cansado, os passos já eram mais devagarinho, quem estava atrás dele também já diminuía. Então ele entendeu: rapaz, esse cara não quer me matar, não. Ele quer que eu chegue lá. Então Deus, ele está vindo atrás de nós. Está vindo como vingador. Deus é o vingador, está vindo nos matar. Mas ele está diminuindo os passos enquanto a gente corre. Quando a gente cai em pecado de novo, a gente parou no caminho. Parou, está retrocedendo. Está ficando mais distante da cidade santa. Mas o vingador sempre está retrocedendo também. Ele vai nos deixar chegar na cidade santa. Ele quer. Eu e você, nós queremos, ou nós somos aquele que confia nas próprias forças? Eu vou lutar contra o vingador. Se ele vier aqui, eu não matei ninguém de propósito, então se ele vier, eu matei ele também. Vou me defender. Se confiar nisso aí, você pode acabar morrendo. Então nós temos que ir para a cidade de refúgio. Nós estamos constantemente correndo. Não podemos ser aquele que entrou na cidade de refúgio e depois saiu por algum motivo. Estou aqui protegido na igreja, mas eu vou sair porque eu tenho umas coisas ali para resolver, eu tenho que ganhar dinheiro. Aí saiu da proteção. Aí o vingador do sangue vem e te pega. Ele não quer te pegar, mas você está atrás disso. Para finalizar, eram quantas cidades de refúgio? 6. Quando nós fomos salvos por Cristo, que Ele via a terra, os pés dele não tocarão a terra, senão destruiria, mas os anjos vêm e nos pegam pelos braços e nos levam. E os ímpios ficam aqui todos mortos. Viram pouco tempo, né? Porque Satanás vai passar 1000 anos aqui na terra sozinho, vendo os corpos mortos. Satanás e seus demônios, trilhões de trilhões, aqui na terra presos porque não tem mais o que fazer. Vai passar 1000 anos aqui, sem fazer nada. Imagina você ver 100 anos numa terra sem ninguém. 100 anos, agora imagina 1000. Satanás vai passar 1000 anos aqui na terra, sem nada, só destruição. Tudo destruído, os prédios, Dubai ali, né? Cheio de riqueza, tudo no chão, tudo destruído. Satanás seja que cena. O mundo cinza, não tem mais cor nenhuma, só destruição. A palavra diz que quando Jesus vier, com o sopro da sua boca, os prédios se derreterão no calor. Então não vai ter nada. E nós estaremos no céu 1000 anos.
Apocalipse, último verso de hoje. Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Então lá no céu tem uma cidade santa, onde a gente vai passar 1000 anos no céu. Depois de 1000 anos, a gente volta. A cidade santa, ela retorna sobre o monte. Diz lá em Zacarias. Sobre o monte. Os pés de Jesus, ele toca o monte Sinai. E ele se abre. Fica tudo plano. E a cidade santa desce. Isso está escrito em Zacarias. Vocês vão ler em casa. Zacarias, Zacarias capítulo 14, vocês vão em casa, vocês vão ver. Jesus ele vem e toca no monte, tudo fica plano. E em Apocalipse diz, a cidade santa ela desce. Quem vai estar dentro da cidade santa? Quando Jesus ele sobe na cidade santa, Jesus fica lá no topo, no seu trono. E ele dá a ordem. Então ocorre a segunda ressurreição. A primeira ressurreição foi dos justos que ressuscitaram para ir para o céu, junto com a gente que já está vivo. Segunda ressurreição, os mortos, os perdidos. A cidade santa pousou na terra depois de 1000 anos. Agora Satanás está aqui, né? Passou 1000 anos aqui sem fazer nada, com os demônios. Os maus, todos os maus, de todas as épocas. Desde Caim, filho de Adão, que matou Abel, até o último, que morreu na volta de Jesus. Todos eles ressuscitam, do jeito que morreram, destruídos. Ressuscitam com má aparência e mau odor. Todos ao redor da cidade santa, muita gente. Então, pelo sopro de Deus, pela palavra de Deus, ele ordena que desça fogo do céu e destrua tudo. Não as pessoas, mas o pecado, só que elas estão agarradas no pecado. Deus ele ordena que destrua tudo. E desce fogo do céu. Quando eles tentam destruir a cidade santa, eles tentam vir destruir, junto com os demônios. Desce fogo do céu e destrói todos. Por que Deus destruiu eles? Porque Deus vai destruí-los. O mesmo fogo que desce e destrói eles, esse fogo ele começa a purificar tudo. Fogo purificador. E o fogo ele purifica tudo. E Deus ele faz novas todas as coisas. Nos versos seguintes vai dizer isso. Eu faço novas todas as coisas. É nesse momento Deus ele faz novas todas as coisas. Mas por que Deus matou? É a última pergunta. Por que Deus vai matar esses? A gente está falando de quê? Cidade de? O que acontecia com quem não estava dentro da cidade de refúgio e era culpado? Porque o vingador do sangue vem e então eles vão ser mortos quando estão fora da cidade. A gente está onde? Dentro da cidade, junto ao refúgio que é Jesus. A cidade santa, Jesus. A cidade santa, a cidade de refúgio. Nós estamos protegidos dentro. O vingador não nos pega. Porque nós fomos julgados. Dentro da cidade passa um período sendo julgado. Considerado inocente, está livre. Nós fomos considerados inocentes. Pelo sangue de Jesus. Foi crime culposo, não foi doloso. Serão mortos porque estão fora da cidade. Hoje, nesse momento, Deus está me chamando. Venham, fujam de mim. Eu sou o vingador do sangue. Fujam de mim porque vocês mataram o Messias. Vocês mataram meu filho, então fujam de mim. Ele está dizendo, fujam de mim. Ele está numa parceria com a gente. Ele é o vingador, mas ele está numa parceria. Fuja da cidade de refúgio, eu deixo. Nós não morreremos porque nós estamos na cidade de refúgio. Quando eu ouvi essa pregação sobre a cidade de refúgio, a primeira coisa que veio à minha mente quando o pregador estava pregando ali, eu pensei, se tudo na Bíblia é 7, perfeição, por que são 6 cidades de refúgio? É para ser 7 cidades de refúgio. Não 6. 6 não é tão. 6. Mudou, né?
Era para ser sede, Moisés, faça sede, cidade de refúgio, é perfeição, é proteção, é Deus. Jesus é o refúgio. Então por que 6? Se o número de Deus é 7? Agora eu pergunto, são 6 cidades de refúgio. Desceu quantas cidades de refúgio do céu? Desceu quantas cidades do céu? Quantas 6 mais 1? 7. Está resolvido a equação. Nós precisamos descer dentro da 7ª cidade de refúgio. Nós não seremos mortos porque nós estaremos dentro da cidade. Amém. Finalizando mesmo, Josi, alguns aqui conhecem, né? Um adolescente. Josi e as 2 mães que a gente geralmente traz aqui para a igreja, mas foram morar em Natal agora. Ela sempre está me perguntando, né, as coisas da Bíblia, principalmente sábado. Porque ela conheceu, ela se batizou, mas ela não tem ninguém lá, não tem igreja e tal. Aí ela fica congregando na Assembleia e outras igrejas. E fica essa questão de sábado. E ela me perguntando, eu fui explicando. E ela me perguntou hoje sobre sábado, eu fui explicar a ela. Se Moisés ele fez o santuário aqui na terra, porque Deus mandou, igual que está no céu, faça igual o modelo que você viu. João diz que viu o santuário no céu, ou seja, tem o santuário da terra, símbolo do céu. No santuário aqui na terra tem uma arca da aliança, certo? No lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote entrava ali. Tinha 2 anjos de ouro em cima da arca, o propiciatório, que era a tampa. Dentro dessa arca de ouro, Moisés colocou 3 coisas especiais, a mão de Deus. Deus disse: coloque dentro da arca, no lugar mais santo, onde subia o Shekinah, a presença de Deus, sobre essas 3 coisas que estavam dentro. Quais são as 3 coisas? O cajado de Arão que floresceu, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E o terceiro? Uma porção de maná. Deus disse: essas 3 coisas especiais, coloquem. Eu explicando para Josi, né, que ela perguntou hoje, coloque dentro da arca. Mas se tem uma arca aqui na terra de Moisés, e Deus mandou colocar essas 3 coisas, tem uma arca no céu, que João em Apocalipse ele diz: eu vi a arca da aliança, a arca, lá no céu. Então os 10 mandamentos estão no céu. O bordão de Arão que floresceu está no céu, como símbolo claro, e o maná está no céu. O que era maná? Maná era o pão. Pão que desceu do céu. Quem é o pão que desceu do céu? Jesus. Eu sou o pão que desceu do céu, disse Jesus. Eu sou o pão, mas Jesus é o pão. Por que o cajado floresceu? Porque estava uma briga. As 12 tribos também queriam ser sumos sacerdotes. Porque só os levitas estavam quase apedrejando Moisés. Aí Moisés disse: vamos provar então. Vamos pedir a Deus. Deus disse: Moisés, cada príncipe de cada tribo traga um cajado. E Arão vai trazer o cajado dele. Arão levita. Eu só quero a tribo de Levi, então vou aqui fazer um milagre. Então Deus ele faz milagre. Do dia para o outro, quando foram pegar os cajados de novo, o cajado de Arão floresceu. Mas o cajado nem raiz tem e criou flor e fruto da flor. Ali foi apaziguado. E eles aceitaram. Realmente não tem como Moisés fazer um negócio nascer num pedaço de varal. Eles foram analisar, realmente não tem noção. Então, Deus ele provou o cajado que floresceu, linhagem real do sumo sacerdote, Arão. Representação de Cristo. Quem é o nosso sumo sacerdote que a Bíblia fala? Jesus. Então, maná, pão que desceu do céu, Jesus. Cajado que floresceu, linhagem real, sumo sacerdote, Jesus. Mandamentos. Aí eu disse a ela: aí as 3 coisas. Jesus dentro da arca da aliança no céu. Jesus, a lei. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Jesus diz. Salmo 119, se não me engano. Salmo 119, 105. A lei é a verdade. Se Jesus é a verdade, a lei é a verdade, Jesus é a lei. Jesus é a lei, Jesus é o cajado, Jesus é o pão. As 3 coisas que foram colocadas dentro da arca. Pronto. Como é que o sábado foi abolido? Jesus ele é o bordão, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a verdade, Jesus é o refúgio, a fortaleza,
Ele é a lei, é a verdade. Ele é o maná, Jesus é o pão. Jesus diz: eu sou o pastor. As ovelhas conhecem a minha voz. Jesus diz: eu sou a porta do aprisco das ovelhas. Ele é o pastor, mas ele também é a porta onde a gente entra. E Jesus diz: eu sou a vida. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem nada, nem a morte. Jesus, resumindo, se você ler a Bíblia com cuidado, Jesus é tudo. Se Jesus é tudo, por que ele não é a lei também? Sim, Salmo diz que a lei é a verdade. Salmo 119, 105. Jesus é tudo. Se Jesus é tudo, Jesus é o sábado. Mas como é que Jesus vai ser um dia? Não tem noção. Jesus é o sábado? Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tudo na Bíblia representa Jesus, inclusive o sábado. Descanso, o nosso descanso. Jesus, Ele é tudo. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te somos gratos. Nós somos extremamente gratos, porque o Senhor diminui os passos. O Senhor diminui os passos para que nós consigamos chegar até a cidade de refúgio. Quando estamos correndo, fugindo, porque sabemos que somos culpados, caminhando para o refúgio, o Senhor vem atrás de nós. Mas o Senhor vem garantindo que vai chegar a nossa proteção. O Senhor garante o caminho, o Senhor garante a verdade, o Senhor garante a nossa vida. Sabemos que só em Ti, Senhor Jesus, nós temos a vida eterna. Porque o Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós te agradecemos por isso e te pedimos encarecidamente que o Senhor nos perdoe os pecados, nos purifique de todo mal, cria em nós, ó Deus, um coração puro, renova dentro de nós o espírito inabalável, tira de nós o coração de pedra e põe dentro de nós o coração de carne, sela a lei no coração dos teus discípulos, que possamos cada dia mais nos aproximar do Senhor e sermos protegidos, refugiados unicamente em Ti. Pai, nós pedimos, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito e, se viermos a cair, que possamos levantar sob a Tua proteção, sob os Teus braços, que o Senhor nos erga e não as nossas forças, mas que o Senhor unicamente nos erga. Que o Senhor nos guie e nos proteja. Nós te suplicamos pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome do nosso Mestre, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus. Amém.